Educomunicação, educar para refletir e mobilizar. Alguém já ouviu falar sobre o que é e por que tem se falado muito nesse conceito ultimamente? Na realidade, fazemos muita educomunicação nas nossas ações educativas. Bom, por educomunicação entende-se um conjunto de iniciativas para auxiliar no diálogo entre os indivíduos, com a união da educação com a comunicação para a elaboração de ações pedagógicas enriquecedoras, utilizando o uso das mídias nesse momento em que a tecnologia está tão presente nas nossas vidas. De acordo com o Bordenave, não há barreiras entre a comunicação popular e a educação popular, e o papel do educador que deseja transformar a realidade precisa unir os dois conceitos, sendo a educação uma troca de saberes, um diálogo que tem como objetivo mudar a vida social e pessoal do educando, isso é, estimular a sua visão crítica. Assim, para citar Paulo Freire, nesse processo de troca, nós, multiplicadores, seremos os incentivadores de troca de saberes entre educador e educando e promotores do conhecimento. Paulo Freire é uma grande referência para a educomunicação, já que defendia que a educação é uma atividade que depende do ato comunicativo para a construção do conhecimento. Um exemplo bem bacana é a educação socioambiental, que tem como objetivo estimular a produção e a difusão de conteúdos na área da comunicação ambiental e educação, por meio do Programa Nacional de Educação Ambiental, para fomentar a educação e conscientização de todos para o tema da conservação ambiental, tema tão importante atualmente diante da crise climática que estamos enfrentando. No processo de aprendizagem, só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transforma-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, reinventá-lo aquele que é capaz de aplicar o aprendido a situações existenciais concretas. Pelo contrário, aquele que é enchido por outros de conteúdos cuja inteligência não percebe, de conteúdos que contradizem a própria forma de estar em seu mundo sem que seja desafiado, não aprende. Paulo Freire. Vejam esse exemplo bem educomunicativo que ocorreu em Florianópolis. A prefeitura estava recebendo muitas reclamações devido ao mau uso de uma praça recém-inaugurada. Os skatistas estavam degradando os bancos e os passeios com suas manobras. O prefeito poderia proibir o acesso deles à praça? Bom, não seria uma atitude discriminatória? Então ele decidiu fazer uma reunião com os skatistas para propor uma solução para mobilizá-los para a participação. Ele fez um vídeo no TikTok utilizando o canal de comunicação que eles utilizam, a fim de se aproximar desse público. Deu certo, a reunião aconteceu. Além do problema ter sido resolvido, outras soluções foram apresentadas e concretizadas. Então você, como educador, não vai conseguir mudar o comportamento do seu educando se não entender quais os seus anseios e as suas motivações. Bom, antes de falar sobre a comunicação de risco, vamos entender o que é comunicação. A origem latina da palavra comunicare significa transmitir, o ato de fazer saber, participar, estabelecer ligação ou ainda unir. A comunicação é um ato que possibilita a troca de informações, percepções, sentimentos, buscando entendimento recíproco entre os indivíduos. E a comunicação social é o gerenciamento do impacto da informação. Precisamos focar na comunicação efetiva que considera o receptor da mensagem como o primeiro interessado, como colaborador e não como um receptor passivo de informações dispersas, sem nexo com seu contexto de vida. Outro ponto importante é que a comunicação social tem como objetivo principal produzir uma resposta no receptor, que ele saiba, aceite e faça o que está sendo proposto. Para isso é importante utilizar a linguagem clara, que é um conjunto de práticas que facilitam a leitura e a compreensão. Considere o público a quem a comunicação se destina para organizar as ideias, escolher as palavras mais familiares, estruturar as frases e determinar o formato adequado da mensagem. Assim, o educando consegue localizar com rapidez a informação de que precisa, entendê-la e usá-la. Evitar jargões e termos técnicos, se forem inevitáveis, deve explicá-los. Possibilita transmitir a informação complexa de maneira simples e objetiva.
Uma comunicação em linguagem clara é visivelmente convidativa e fácil de ler ou ouvir, porque foi escrita ou falada com este objetivo. Costuma ter o tom de uma conversa amigável e respeitosa, reconhece o direito que toda pessoa tem de entender textos ou discursos relevantes para o seu cotidiano. Sua intenção primordial é esclarecer. Bom, agora vamos falar da comunicação de risco, que é o gerenciamento no monitoramento da informação sobre o perigo. Para falar de comunicação de risco, vamos dar um exemplo do que vivemos recentemente na pandemia da Covid-19. A importância de monitorar as redes, conforme um estudo realizado em Harvard, que analisou fotografias de satélite e dados de internet, houve um aumento considerável no número de estacionamento de veículos de 6 hospitais em Wuhan entre o final de agosto e 1º de dezembro de 2019, bem como teve um aumento expressivo nas pesquisas online por temas como tosse e diarreia, e as autoridades negando o problema. A China e a Organização Mundial de Saúde demoraram para reconhecer publicamente um novo surto de coronavírus. Se as autoridades chinesas tivessem agido com rapidez e franqueza, o desastre poderia ter sido menor. O governo chinês permaneceu encobrindo a pandemia, mesmo com centenas de casos e dezenas de mortes, sendo que somente em 11 de março de 2020 a OMS declarou a emergência do novo coronavírus. Detalhe, a primeira morte havia sido em 11 de 12 de 2019. Outro problema da falta de comunicação. A China não emitiu uma ordem suspendendo as viagens em grupos a países estrangeiros. Assim, nos dias que antecederam o Ano Novo Lunar, o vírus se espalhou de trem, de carro, de navio e de avião. A comunicação de risco ela é definida pela Organização Mundial de Saúde Animal como processo de intercâmbio de informações e opiniões antes, durante e depois de uma crise ou emergência sobre riscos para a saúde animal e segurança alimentar, para permitir a tomada de decisões informadas e para responder às preocupações do público. A comunicação de risco é essencial para lidar com surtos de doenças animais, como a gripe aviária, a febre aftosa e a peste suína africana, entre outras. A comunicação de risco é uma abordagem estruturada para gerenciar a comunicação em situações de emergência e para garantir que as informações estejam disponíveis para os tomadores de decisão, as partes interessadas e o público em geral, a fim de que sejam capazes de tomar decisões conscientes, ou seja, além de conscientizar, deve preparar para a ação, viabilizando a participação da sociedade na prevenção e nos controles dos riscos. Cientes do seu papel fundamental na coordenação da comunicação de risco e na implementação de medidas para controlar e reduzir os riscos potenciais. A Organização Mundial de Saúde Animal tem diretrizes detalhadas sobre comunicação de risco em doenças animais. E os princípios básicos são: transparência. A transparência é fundamental na comunicação de risco. As informações devem ser disponibilizadas de forma clara e objetiva para que os destinatários possam tomar decisões conscientes. Participação das partes interessadas. As partes interessadas devem ser envolvidas desde o início no processo de comunicação de risco. É importante estabelecer uma comunicação eficaz com as partes interessadas para que elas possam contribuir para a gestão de risco e compreender as medidas que estão sendo tomadas. Credibilidade. A comunicação de risco deve ser baseada em evidências científicas e em informações confiáveis. As informações devem ser verificadas antes de serem divulgadas. Trarão credibilidade se forem também disseminadas por outras fontes confiáveis, como pesquisadores, profissionais, líderes comunitários e associações. Adequação. A comunicação de risco deve ser adequada ao público-alvo. As informações devem ser adaptadas para a compreensão do público em geral e de diferentes grupos sociais. Oportunidade. A comunicação de risco deve ser oportuna para que as informações possam ser divulgadas rapidamente e as medidas adequadas possam ser tomadas para gerenciar o risco. Coerência. A comunicação de risco deve ser coerente, com informações consistentes e coerentes, sendo fornecidas por diferentes fontes. Importante que haja intercâmbio entre as organizações para que todos sejam informados dos procedimentos a fim de evitar o ruído na comunicação.
quando instituições divulgam mensagens diferentes. Respeito. A comunicação de risco deve ser respeitosa, levando em consideração as necessidades culturais e sociais das partes interessadas. Colaboração. A comunicação de risco deve ser uma abordagem colaborativa, com diferentes partes interessadas trabalhando juntas para gerenciar o risco. O diálogo com a sociedade deve ser constante. Como a equipe é multidisciplinar, é importante que haja a participação de um profissional da área da comunicação. No entanto, pode ser que a população fique mais à vontade se a comunicação for feita pelos próprios responsáveis pela prevenção e controle de determinado problema, como os agentes comunitários ou os técnicos de extensão e da defesa agropecuária. Para isso, nós precisamos desenvolver habilidades de comunicação de risco. Em resumo, a comunicação de risco é uma abordagem estruturada para gerenciar a comunicação em situações de emergência. É essencial que a comunicação de risco seja transparente, envolva as partes interessadas, seja baseada em evidências científicas, adequada ao público-alvo, oportuna, coerente, respeitosa e colaborativa.